o pessoal fica brigando pra mim gravar, mas eu falo, vocês não vê no vídeo porque eu gosto de filmar as pessoas. As partes que eu faço aula aqui nunca saem. Aí eu falo, porque se não tem ninguém pra filmar, não tem jeito. Você que faz a filmagem, né? Sou eu que faço a filmagem, então não tem jeito. Ó, se quiser sentar alguém pra cá, depois aqui a gente vai usar essa mesa pra fazer as enxertias mesmo. Esse aqui é algum dos galhos aqui. Deixa eu pegar o pessoal que foi descer lá embaixo lá. Aqui eu acho que não é todo mundo que é produtor, né? Ninguém é produtor, na verdade, aqui, né? Não, aqui eu tava comentando esses dias, a gente foi, semana retrasada, a gente tava no Chile, lá, acompanhando as viticulturas lá. E é 3 graus. 3 graus, já tá olhando a uva. Ó, pega uma varinha, ameaça ele aí. Deixa eu pegar aqui. Ele é bonzinho. Que aí, vou deixar a varinha aqui. Então, o que a gente fala? Aqui, primeiro a gente vai falar um pouquinho, né? Bom dia para todo mundo aí. Primeiro falar um pouquinho da origem da uva, tá? Então é muito importante a gente entender, a uva não é nativa daqui, é uma planta exótica, Mediterrâneo, a gente fala Cáucaso, ali região da Armênia, é onde fala que começou ali. Então é uma planta baseada naquele clima, um friozinho, clima mediterrâneo. Até voltando à questão do Chile, lá o pessoal, a produção deles é uva. Você chega lá, é só uva. Porque uva para eles lá é igual uma planta nativa que a gente tem aqui, uma jabuticabeira. Você colocou no chão, ela vai tranquilo. Então, aí é onde a gente vai comentar até de o que plantar no local. Então, não é uma planta nativa, é uma planta exótica. Então, aqui a gente tem que ter cuidados dela. Ela foi introduzida no Brasil, a gente vai falar isso aí de Cristóvão Colombo. Se tivesse o Sérgio Semedian aqui, ele ia contar uma história aqui de 2 horas. Mas ela veio, só para vocês entenderem, ela começou ali em São Vicente, foi subindo ali para Anapiacaba, Vargem Grande ali, pegou aquela região que a gente fala, que o Sérgio sempre fala que Ferraz de Vasconcelos, Suzano, ali era muita uva, ali foi aonde começou as uvas no Brasil, depois foi para o sul e depois do sul se espalhou para o Brasil inteiro, tá? No início teve muita dificuldade, porque a planta não se adaptava muito bem aqui, e aí são uns avanços que a gente vai estar falando hoje. O porta-enxerto, são os porta-enxertos que foram descobertos no Brasil mesmo. Então, por exemplo, a gente chegou no Chile. Se você podar aqui um galinho desse aqui e fincar no chão, é uma muda já. Então, no Chile, não tem muitas doenças. Então, lá não tem doença de solo, não tem filoxera, não vou avançar muito para não confundir vocês. Então, lá você fincou o galinho no chão, ele já pegou a uva e tá beleza. Aqui não. Aqui a gente tem muita doença do solo. Então, por exemplo, São Roque é famosa por ter a pérola da terra. É uma doença de solo, uma praga que tem. Então, aqui na verdade a gente vai aprendendo a conviver com ela, mas é uma praga. Essa praga é tão interessante que se tiver uma propriedade que tiver essa pérola da terra, no pisar ali na terra, a gente fala do visitar os amigos, né? Vocês que são de São Roque. Tem local que a gente vai, principalmente pessoal de sítios, que você tem um cal de entrada, você tem que pisar no cal para entrar na propriedade do cara. Porque se eu vou ali numa propriedade que tem a pérola da terra, piso na terra e entrei na sua propriedade, eu espalhei a praga lá. Falou pérola da terra? Pérola da terra. Então, como é isso? É um bichinho que ele vai ali nas raízes. Vai nas raízes e não tem controle. Você tem que viver com ele. Você vai acostumando com ele. Então, aí eu tô falando uma propriedade de receber muita visita. Tem essa ideia também, tá? Mas falando da uva, como eu te falei, então... Aqui a gente tem as parreiras. No Brasil, o pessoal fala, não, eu posso ir na casa de um amigo, pegar uma mudinha e plantar em casa? Tem variedades que sim. Então a gente sempre vai falar de variedades americanas, que são Niagara, a Rosada, a Branca, Isabel, Bordeaux. São plantas que se você vir aqui fincar no chão, ela já tem uma resistência já. Então a planta que vai crescer sozinha. Já outras plantas, aí eu até trouxe umas uvas ali, o cara quer Thompson, quer Vitória, quer Cabernet. Essas plantas, se você fizer esse processo, ela vai definhar. Vai ser uma planta fraquíssima, sensível à doença. Então não compensa. Aí vem até aquela brincadeira que a gente fala, a gente vê muito na internet, o cara plantar uva por semente.
Vai nascer. Vai nascer, certeza. Isso aí, o vídeo não é mentira. Ele vai nascer. Mas você não vai ter uma cópia da mãe aqui. Então é uma planta que pode ser boa, como é uma planta que não vai sair dali nunca. Aí é onde o pessoal manda mensagem pra gente aqui. Olha, eu tô com a minha uva aqui, tem 5 anos, nunca deu nada, 10 anos, nunca deu nada. Aí você vai tentando conversar com a pessoa, mas ele tá xingando. Aí você vai tentando conversar e você vai entender, olha, ele viu um vídeo de semente no YouTube, plantou. Então, por exemplo, a gente falando aqui, a gente tem alguns tipos de uva, né? Então, quer plantar em casa, quer começar, uva de mesa, Niagara, Isabel. É as primeiras que vocês vão começar. Então, uvas comuns. Então, o pessoal aí que nem... Aí é outra coisa que a gente vai entender também, né? O que vocês querem? Que o rapaz ali quer uva para vinho? Quer uva para vinho? Quer uva para mesa? Então, é uma coisa muito importante da gente entender o que vocês precisam. Uva para vinho, depois a gente vai ver lá, é um sistema. É uma distância, é uma condução. Uva de mesa já é outro tipo já é outra condução. Então cada um tem o seu estilo. Então primeira coisa que a gente tem que entender, o que eu quero? Eu quero só uma uva para casa. Aí uma uva de mesa a gente sempre vai aconselhar as mais típicas. Porque, por exemplo, a gente fala aqui começa com Niagara e Isabel. Tem ali. Falando de mesa, a gente tem hoje a Vitória, que é uma uva que é muito procurada. Só que aí ela já tem uma doença de podridão no final do cacho. Então você planta ela agora, vai 10, linda. Quando tá chegando ali que o cacho tá bonito, ela começa a apodrecer do nada. E você não sabe o que aconteceu. Mas o tratamento era lá no início da floração. Então já é uma uva mais complicada. A gente tem aqui, por exemplo, a Thompson, que é uma uva sem semente. Até peguei aqui, só para fazer o comentário. Eu não sei se eu tô tentando ser o mais simples possível, tá? Mas vocês vão falando. Então a gente tem essa Thompson aqui, eu peguei ontem. Normalmente ela vem de Petrolina. Por que vem de Petrolina? Lá o clima é seco o ano inteiro. Então essa uva é boa lá. Se essa uva tá aqui e deu um sereno, eu já perdi tudo. Ela é muito sensível. Mas o cara vai no mercado, ele vê ela, aí ele vai no viverista e pede a muda dela. O viverista não vai errar, ele vai, você quer, ó. Mas assim, nós já tivemos aqui em casa, também foi sonho. E assim, ficava o cacho mais ou menos, do nada secou. Eu falei, não, alguém cortou esse cacho, não pode. Foi briga em casa. Aí depois vieram me falar que era olho gordo, tal. Depois a gente entendeu que realmente a uva tomou sereno, tomou umidade, não vai. Então o que eu quero dizer com... Aquela luva Itália, aquela bonitona que a gente compra grandona no mercado. Sim, você consegue ter. Essa você consegue. Mas aí que eu quero chegar. É um segundo passo. Aí a gente vai entrar na questão ambiente, tá? Então, primeira coisa que a gente fala. A uva tem o clima dela. É legal ter o porta-enxerto, tá? Deixa eu voltar antes no porta-enxerto. A gente tem a uva aqui, que é a parte de cima, a gente chama de copa, cavaleiro, é a parte de cima. Como eu não posso plantar essa uva direto no chão, igual eu expliquei para vocês, a parte de cima aqui da fruta, que é sensível à doença, eu tenho que ter uma variedade no chão que é mais resistente. A gente chama de porta-enxerto. Porta-enxerto adaptado no Brasil, a gente tem alguns que o nome é uma sigla. Então tem o 766, tem o 572, que às vezes a gente fala nos grupos, tem o Paulsen, que vem do sul, tem o 5BB, tem o 420A, então a gente vai ver muito nome, 571/6. O que esses porta-enxertos são? Quando vocês subiram ali o caminho, é tudo uva, só que não vai me dar nenhum cacho de uva. Ele é uma variedade de uva americana, resistente à doença do solo, muito vigoroso. Esse pé aqui tem 2 anos e meio, esse aqui tem 2 anos e meio. Muito vigoroso, só que ele não dá uva. Essa é a verdade. Mas ele é resistente à doença e vigoroso. Só que ele não dá uva. Ó a faísca. Então o que a gente fala? Hoje o profissional ele planta primeiro o porta-enxerto ali, vai dar a mudinha. Depois eu venho com essa parte de cima, pego aqui, eu vou na casa de um amigo, pego essa mudinha e faço a enxertia. É o processo de ligação da uva, que é a parte de cima, com a raiz, que é a parte de baixo.
Porta-enxerto é o mesmo que a turma falava antigamente, tipo cavalo? Isso, cavalo é o porta-enxerto. Cavaleiro seria a parte de cima, tá? Hoje, o que é o nosso benefício aqui? A gente fala muito de Embrapa. Hoje, se você for olhar, citros é porta-enxerto. Normalmente é limão cravo e outros tipos de limão. Então, aí você fala, não, mas o limão... Ali, você pega o limão rosa. Normalmente a parte de baixo é o limão rosa, limão cravo. A parte de cima, eu ponho pocã, eu ponho outro tipo de limão, eu ponho laranja, eu ponho o que eu quiser. Mas... aí eu vou falar, não, vou fazer com a semente de uma pocã? Não. É com limão. E depois eu faço a enxertia. Esse é o processo. Vou no abacate, a mesma coisa. Vou na manga, a mesma coisa. Isso foi uma coisa que inventaram para facilitar a vida. Vou dar um exemplo aqui. A gente vê muito manga. A manga, eu tenho uma manga que na minha região aqui é vagabunda. Coquinho, por exemplo. Então eu vou plantar de semente a manga coquinho, que eu sei que ela vai vir bem, vai vir fácil. Quando ela tá ali com 30 centímetros, aí eu vou fazer um enxerto que chama borbulha. Aí sim, ou até o que a gente vai fazer aqui hoje. Aí sim eu vou na manga que eu quero, o Bar, Palmer, a manga que eu quero e faço a enxertia. Então eu tenho a resistência da coquinho, mas eu tenho a parte de cima da manga que eu quero. Então isso meio que vale para quase tudo, tá? Quando você aprendeu a enxertia, ela é para tudo, para pêssego, para rosa, para tudo. Então é um negócio muito interessante vocês aprenderem. Então, porta-enxerto é a parte de baixo. Posso colocar, por exemplo, uma Isabel como porta-enxerto? Até daria, porque ela é muito resistente. Mas o legal é eu pegar esses nomes aqui. A resistência, vocês vão entender em que sentido. Tá vendo essas folhas aqui? Agora era para não ter folha nenhuma. O frio pra gente não tem problema, porque a planta nesse momento está entrando em dormência. Então não poderia ter folha nenhuma. Aqui, por exemplo, é um enxerto que pegou. Isso aqui é um enxerto, ó, uma violeta. Até que tem, mas no geral é isso, ó, ela seca. A folha vai secando, ó, toda doente. O cara fala, nossa, mas tá tudo doente. Não. É isso, é o ciclo dela, tá? Aqui já é uma diferença. Olha a cor dessa folha. É porque a variedade dessa uva deixa com essa coloração mesmo. É natural dela, não é doença, não é praga, não precisa de combater. É natural dela, tá? E por que tá com tanta folha, então? Porque o cavalo é resistente. Então... A percepção também aí é que no mesmo cavalo você pode ir colocando... Isso, nós vamos chegar nesse aqui. Então o cavalo, ele é resistente à doença. Então quando você for lá embaixo, é assim, a folha é a vida da planta. Por que a gente fica adubando, colocando fungicida? O natural da planta seria, vamos falar aqui na nossa região, seria colher a uva em dezembro, ali colher a uva em dezembro, e aí as folhas vão caindo naturalmente para junho não ter nada. Então isso seria o correto, eu segurar ali com fungicida aplicando. Se caiu muito antes, rapaz, pode ficar à vontade aí, tá? Bom dia. Bom dia. Se caiu muito antes, eu tô errado. Então ela absorve a luz do sol, manda o nutriente pro galho, forma a gema e é o cacho de uva. Na verdade, o cacho de uva do ano que vem é formado esse ano. Então, a folha é muito importante. Se eu perdi a folha, a gente já pegou muita situação aqui, quintal, tá? A gente foi muito engraçado. O pessoal tava no quintal, fez a garagem, tudo. Quando chega em janeiro, começa a cair, dá muita ferrugem. É um pó amarelo que dá aqui por debaixo da folha. E aí a pessoa podou tudo para limpar. Falou, não, já que vai cair mesmo, deixa eu limpar tudo. Aí não deu nenhum cacho de uva. Aí a gente vai tentando entender a história. Falei, mas as folhas caiu quando? Ah, não, em janeiro eu limpei tudo. então você acabou com a energia do pé, porque ele absorve a luz solar. É bem assim que funciona. Então, que vale o cavalo? Pra você ver que tudo tem negócio, tudo tem comércio. A gente tem ali na região, o pessoal perto de Paranapiacaba, ali no sul de São Paulo, esqueci o nome agora, que tem indígena lá, essas coisas. Esqueci o nome agora. Parelheiros. Lá tem um produtor que a gente distribuiu mudas, ele planta só porta-enxerto, que o interesse dele é vender para restaurante árabe, faz o charutinho.
Então ele pega essa folha aqui e eles meio que dá uma cozinhada e faz o charutinho pro árabe alimento. Então lá eles não estão nem aí pra uva. O negócio deles é folha. Então teve uma vez que isso aqui estava fechado. Eles perguntaram, vieram aqui, o cara veio aqui e limpou isso aqui de folha. Então, para ele não interessa ter uma produção de uva, porque o comércio dele é a folha. Então ele tem o porta-enxerto. Então entender o porta-enxerto, todo mundo, só para... Só fazer do citros, para todo citro é o limão rosa. Hoje tem outras variedades, que o limão rosa, ele tá pegando a doença do grime. Então tem outras 3 variedades de limão que não dá limão, mas que ele é mais resistente ao grime. Grime, não sei se alguém sabe, é uma doença que praticamente não tem como, vai acabando com os citros. Sabe o nome dos outros? Não, aqui eu não vou lembrar agora, mas você pode pesquisar porta-enxertos para citros. Vamos lá, então, porta-enxerto é isso. Então, o que a gente faz hoje? Quando a pessoa pede, aqui a gente tem vários tipos de porta-enxerto. Então a primeira coisa que a gente fala é a pessoa fazer uma pesquisa na região dele. Então leva o que a gente tem. Então leva o 313, leva o 420. Então leva vários tipos de porta-enxerto e planta tudo lá. Você vai entender que cada um tem uma situação diferente. Reagir de um jeito? De um jeito diferente. A gente vai entrar na outra questão do seu ambiente, para quem é de vinho, seu terroir. Então cada um, aí você fala, não, mas ela mora ali, a 500 metros de mim. Muda. Agora esse porta-enxerto você faz uma cova com adubo. Isso mesmo, vamos mostrar lá embaixo para vocês lá. É o mesmo preparo. Você tem que preparar. Ó, aqui a gente já veio o pesquisador aqui da Embrapa, amigo nosso, e a gente discutiu aqui. Esse aqui, para te falar a verdade, esses dois aqui são um caso à parte. A gente cavucou aqui embaixo, então foi 2 metros mais ou menos que cavucou a terra. A gente foi furar para colocar uma estaca aqui e a terra não ia de tão dura que era. Tão dura que era, juro para vocês. E aí eu peguei e finquei um 766 e um 572, que é os mais vigorosos que a gente tem. É isso aqui, com 2 anos e meio. Só fincar. Só finquei. Então assim, aí é uma discussão que a gente... E lá embaixo teve alguns que eu fiz adubação e não foi muito bem. Então a gente ficou nessa discussão, olha, a cartilha é aquela, é abrir o bom berço, vocês vão ver lá o berço, calcarear tudo. Aqui foi totalmente uma bicuda. Eu simplesmente não conseguia. A água nós jogamos no buraco, ficou ali quase uma semana. E a gente só fincou o galho lá, é isso, eu não adubo, eu não faço nada. Então, é o que eu quero te falar, tem coisas que fogem à regra. Então você leva várias variedades, faz o teste na sua casa. Tem gente que chega aqui, tem um 420A lá embaixo. Por exemplo, a gente foi em casa de amigo que subiu um galinho de um lápis. Aqui um bicho monstruoso. Então muda, realmente muda. O que vai interessar também esse tipo de porta-enxerto, tá? A primeira coisa é saber qual que vai bem na sua região. Primeira coisa. Segundo, cada uva tem um casamento diferente com essa uva. Então, por exemplo, se eu pego um 572, que é muito vigoroso, e coloco uma uva Vitória, que é muito vigorosa, ela engrossa igual isso aqui. Então, assim, é um casamento meio louco, o negócio é muito agressivo. O porta-enxerto vai crescer muito e a uva também vai crescer muito. E aí teria que indicação? Uma uva dilatada. Latada é aquela que você vai por cima, que eu quero que cresça, que vá embora. Lá em Mogi a gente sempre fala, se chama Sérgio Arakawa, quem quiser conhecer, ele tem um cultivo de uvas japonesas lá e uvas, a gente fala de matrizeiro nacional. A Itália, por exemplo, você falou, ele tem lá. Só que lá é assim, lá em Mogi é muita umidade. Então ele tem um momento certo. Quando está chegando próximo à colheita, ele cobre desde o chão, parede e por cima. É uma estufa completa mesmo. Lá qual que é a vantagem dele? Então para segurar a umidade, principalmente de uvas japonesas. Quem não comeu Benifuji, Kyoho, tem umas uvas que são muito gostosas mesmo, muito gostosas. Só que para ter, tem que ser daquele jeito, proteção total. Aí, qual que é a vantagem dele? Quando vocês vão comer essa uva aqui de mercado, essa uva tá verde, tem que dizer que ela tá verde. Nunca eu consegui encontrar uma uva no ponto.
A gente pode criticar, mas você vai entender quando você visitar o produtor. Quando você visitar o produtor, você vai ver que o cara tá lá com os passarinhos acabando com a uva dele, ou ele precisa de mandar para o mercado e não pode apodrecer, então ele tem que realmente colher um pouco mais cedo. Mas isso acaba com a uva, na verdade. Acaba com o Vitalia, aí que eu tô te falando para vocês, ou terem um pé em casa, ou visitar lá o Arakawa. Lá ele faz uma degustação da uva, ele tem 4 lotes protegidos, então ele faz podas diferentes. Lá ele segue o calendário biodinâmico, podas na lua minguante. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tá? O que que a gente fala? Se você pode seguir a lua, segue a lua. Quando a gente vai no produtor, que o cara não tem mão de obra, que o cara tem 1000... Aí não existe lua. Aí é a hora que alguém apareceu lá, ele poda. Mas se pode, lá, esse japonês, como ali em Pilar do Sul também a uva moscato, é assim, é ele que poda, ninguém põe a tesoura, ninguém. A gente chegou um dia lá com 5 pessoas para ajudar o cara a podar, que ele cede material pra gente. Ninguém põe a tesoura. É ele, e ele tem a explicação, e a gente um dia comprovou isso. Nós fizemos um evento ali perto do Jaraguá, Pico de Jaraguá. E aí era uva Niagara e Isabel. A gente abriu para todo mundo veio podar. Teve gente que chorou, que matou saudade dos tempos antigos. E aí ele ia podando, a gente ainda estava do lado acompanhando, podou correto. Aí a gente passava lá calcinamida, depois eu vou explicar o que é para acordar a uva. Tudo certinho. Assim, a planta foi toda irregular, foi um fracasso a produção. Foi um fracasso. E os outros anos todos foi bom. Aí a gente conversando com os 2 japoneses, a gente chegou a essa conclusão, realmente. Tem um lado energia, tem um lado... eu posso falar o que quiser, mas realmente conta algumas coisas. Então a gente chega nesse japonês lá... O meu filho, qualquer mudinha que ele pega e põe na terra, nasce, cara. Então nem sempre nasce. Então, Ele tem 9 anos. olha, então tem uma aula aqui... Tem o pessoal de São Roque, tem ali o cultivo orgânico em São Roque, e lá eles têm a homeopatia. Então aí lá já é legal comentar, porque é pesquisa. Então quando eu estou falando aqui no chute é uma coisa, agora quando o cara pesquisou ali 3, 4 anos, e aí ele te fala, o pesquisador, então lá tem homeopatia. Tem 2 produtos, a gente tem ali embaixo, você coloca 2 gotas, e borrifa ali 1, 2 plantas de uma linha. É isso. Aí você fala, não, mas quando você colocou o quê? Não, ele misturou com a água, não importa. O resultado final foi quase o dobro de colheita das uvas. Então, assim, aí você tenta explicar o que não dá para explicar. Mas voltando lá atrás para a gente não se perder. Então esse japonês, ele colhe a uva, quando está madura, você vai lá e colhe a uva do cacho. Nossa, é outra coisa. Não, mas assim, depois que você vai no mercado ou na sua casa, é outra coisa. Então a uva é um mel, é um docinho. Até que a gente vai chegar também, o pessoal de enologia, quando colher a uva. Tá? Eu tô tentando não fugir muito do assunto, tá? Que eu gosto que vocês perguntam. Então a gente já sabe que tem o porta-enxerto, dá para fazer enxertia, cada um tem sua resistência, e aí a gente vai falar do seu ambiente, tá? Cada casa tem uma situação. A gente tem... O porta-enxerto você planta e depois enxerta no ano seguinte? Ó, tem pessoas... Qual que é? Tem 2 situações que a gente fala, onde a gente pode fazer enxerto. Plantar, qualquer muda que a gente for plantar, setembro em diante. Por que setembro em diante? No nosso clima aqui agora vem chuva. Então eu abri ali o berço, eu tô falando às vezes de 1, 2, como de 1000. Eu abri ali os berços, vocês vão ver ali, já abri um berço bem grandão, que é a cova. Vai deixar preparado com adubo e vamos deixar ali aguardando. Chegou setembro, ó, vai começar a chuva aí eu venho plantando tudo. Porque eu não preciso estar regando ali mais. Qualquer muda. Se eu plantar uma muda agora, pensa comigo, você compra uma muda agora. Primeiro que ela vai estar feia, você vai comprar uma uva feia. Mas pode ser até de outra planta, não importa que planta que seja. Eu tenho que regar ela lá. É eu que tenho que cuidar dela. Então é complicado. Então a minha chance de perder, de estressar a planta é muito grande. Então é 1000 vezes mais vantajoso no nosso clima plantar junto com a chuva.
Entendeu? Nesse caso, geralmente mantém vaso, né, ali perto, que você pode Você tem que ir regando, cuidando. poder fazer o Mas aí vou dar um exemplo, que nem essa aqui. Vocês vão podar o porta-enxerto hoje. Tem gente que já vai colocar no saquinho. Tem gente que vai colocar na água. Eu prefiro que vocês coloquem no saquinho. Já vai formando a muda. Tem uma situação, para complicar um pouquinho vocês, que a gente chama de enxerto de mesa. O pessoal faz muito aqui nas aulas. É que agora a gente não tem copa para vocês fazerem isso. Então, por exemplo, eu pego aqui o galho e já faço o enxerto aqui e já finco ele com o enxerto. A probabilidade de pegar é uns 10%, é muito pouco. Aí já tem um outro processo, eu pego uma caixa de isopor, coloco ali um pó de serra, faço esse enxerto de mesa já pronto, coloco dentro da caixa do pó de serra, fica ali 30 dias, tem toda uma regulamentação ali, vamos dizer assim, aí a probabilidade de pegar é de uns 80%, mais ou menos, mas é um processo chato. O correto mesmo, é paciência. Eu planto agora, eu tenho duas chances. Em dezembro, se ele tiver na grossura de um lápis, eu posso fazer um enxerto verde. Galho verde com galho verde. Então, por exemplo, em dezembro, a uva da sua casa vai estar com galho verdinho, não vai estar com galho linhoso. E o porta-enxerto também vai estar subindo ali, vai estar com galho verde. Aí sim eu posso fazer esse casamento, galho verde com galho verde, que é muito mais fácil de pegar. Essas uvas que a gente compra ali, Sim, geral. por aí, essas mudas, já vem enxertada, tudo bonitinho? Ó, em geral já vem enxertada. Já vem enxertada, só que você não vai saber que porta-enxerto que é. Mas em geral tem que vir enxertada. Apesar que assim, do próprio CAT do governo, a gente encontrou muita muda sem enxerto. A gente fala assim, pé franco, porque eles já plantaram direto, vendendo, então a gente sempre vocês vão pedir enxertada, é melhor. Então, porque senão, para fazer muda aqui é facinho, eu corto um monte de galho e... Por que a preocupação, vamos voltar, porque eu falei, não quero pular, no ambiente, então legal. Então a gente tem a boa uva e tem um ambiente, tá? A gente tem um exemplo que a gente foi em Jundiaí, um exemplo caseiro, tá? Mas que vale para todo mundo. O rapaz plantou na frente da casa dele, em cima da garagem, plantou, a gente chama de bomba mesmo. Ele plantou Itália, plantou Isis e Núbia. São variedades da Embrapa, a Isis e Núbia. Então ele plantou lá, uvas complicadíssimas. Do mesmo viveiro, do mesmo lugar, ele plantou no fundo da casa dele. Em cima da casa dele, parecia que o cara era profissional. O cara não fez quase nada. Os cachos lindo, tem tudo isso em vídeo. Quando a gente chegou no fundo da casa dele, já era uma desgraça. Você fala, meu, aí é o típico brasileiro. Mas aí a gente conversando, era a mesma muda, do mesmo lugar. Então o que mudou? Na frente da casa dele pegava um sol bonito da manhã. Embaixo era um piso inclinado, que a gente entendeu que a chuva não se concentrava, a chuva já escorria. E todo um ambiente assim gostoso, quentinho e sol da manhã. No fundo da casa dele já era terra, a gente imagina que segurava mais umidade, meio que sombreado. Então o que acontece? O ambiente mudou totalmente. Então o ambiente de cima era o ambiente de baixo era outro. O ambiente de cima era propício para as uvas. Então assim, o cara sem experiência, ele conseguiu ter uvas ali complicadíssimas. O Sérgio ficou espantado, nós fizemos foto, brincamos. O cara parecia profissional. Toquinho, assim, interrompendo um pouquinho essa conversa, eu em casa eu tenho uma uva em casa, eu ganhei dos meus filhos de presente. Foi um presente grandioso, eles até fizeram uma surpresa pra mim, né? Só que assim, eles compraram, né? E era uma Vênus, cara. Muito boa. Aí eu falei, caramba, aí comecei vendo os vídeos de vocês e tal, eu falei, meu Deus, como que eu vou lidar com ela, né? Falei, formação tem, eu vou tentar fazer, né? Então, aí eu vi que tem que cumprir e tal. Aí comecei a partir por essa linha de raciocínio. O Sérgio falando, você falando. Eu falei, cara, vou fazer experiência, né? A gente somos leigos, né? Olha, por incrível que pareça, eu não sou profissional, sou amador, né? Mas, cara, eu consegui tirar 35 cachos, cara, na primeira produção dela, cara. Não, mas é o que eu tô te falando. Então assim... Não, eu falei, meu, é incrível, cara.
Então vai situações. E aí que nem ele falou, ele ganhou uma, né? A Vênus, para quem não sabe, é uma uva pretinha. A Vitória vem da Vênus, é um cruzamento dela. É uma delícia, a uva é um mel mesmo. Pegando isso aí, o que a gente fala? Quem é caseiro, nunca plantar uma só. Sempre plantar pelo menos 2 ou 3, mínimo. Por quê? Ali, se uma não vai, a outra vai. Eu tenho na minha casa em Jandira uma uva que foi comprada como Benitaca, é uma uva de mesa grandona. Ela tá lá, acho que uns 10 anos ou mais, nunca deu um cacho de uva. Tá lá para mostrar que... Por quê? Porque às vezes você vai num viveirista e compra uma muda só. E aí o negócio não vai e você fica injuriado. Aí você corta, não, pelo menos 2. Se uma não vai, a ideia é que a outra vá. Então tenha sempre essa base. Voltando lá, né? Então o pote enxerto é outra opção que dá para fazer. Então você tem um ambiente legal. Por isso que eu falo de fazer testes. Colocar vários tipos de pote enxerto. Que nem do vinho depois você vai ver que pote enxerto. Por exemplo, a gente tem um pote enxerto que chama Paulsen. Ele tem um crescimento lento. Então quando o cara do vinho, o cara da uva de mesa, eu quero muito cacho. O cara do vinho, eu quero pouco cacho, mas com muita qualidade. Então eu já não vou pegar um pote enxerto que é muito vigoroso, porque a uva ela vai crescer demais, eu vou perder o controle. O pessoal costuma plantar às vezes de 80 centímetros em 80 centímetros. Pra você ver a questão. O Arakawa lá que eu falei para vocês lá, da uva com proteção, ele planta de 6 em 6 metros. E a uva domina. Lá ele quer muito cacho. As uvas é monstruosa. Já o cara do vinho não, às vezes de 80 a 80 centímetros. Então um pé não vai ter 50 cachos, 30 cachos, vai ter 6 cachos, 8 cachos, mas é 8 cachos docinho, caprichado, tá? Então é pra vocês entenderem a questão. Outra coisa que a gente pode falar aqui também, né? Então o pote enxerto, vocês vão pegar o pote enxerto e vão levar. Isso é uma coisa normal que se faz. Hoje você tem um pote enxerto ali com a uva X, um Cabernet Sauvignon para vinho. Ano que vem o mercado está mudando. Todo mundo começou a plantar essa uva. É a uva Vitória hoje, que não está valendo quase mais nada. Então, você pode vir ali ou em dezembro, no enxerto verde, e mudar. Você deixa... Estamos subindo aqui, ó. Quer ver? Aqui esse pé é um exemplo. Eu vou explicar para vocês, nós vamos dizer aqui. Que você falou do pote enxerto. Então, nós vamos plantar o pote enxerto. Aqui, puxa aí. A gente vai plantar o pote enxerto esse ano. Vou mostrar como é que faz a estaquinha aqui. Posso fazer um enxerto de mesa, que é para fazer na hora? Pode, mas como eu te falei, é mais complicado. O certo é colocar no saquinho. Chegou ali em setembro, planta no campo. Ou quer manter no saquinho, não tem problema. Dezembro, se ele tiver pelo menos um galinho ali de um lápis, eu posso fazer o enxerto verde. Galho verde com galho verde. Mas o correto seria agora, nessa época do ano, aí sim, ele já está bonito no campo, lá na casa grande, aí eu faço o enxerto nele. Quantos enxertos eu faço? Quantos galhos tem saindo? Eu posso fazer quantos eu quiser. Se um pegar é lucro. No campo, vocês vão ver ali embaixo, imagine que aqui é a terra. Tem um profissional que ele faz o enxerto aqui, que a gente chama com pinzeiro, ele coloca a terra. Tem o outro que faz mais alto, o outro faz um com 1 metro. Então tem várias opções. O que muda? Quanto mais alto, mais visão eu tenho. Só que eu tenho que imaginar que se o broto sair aqui embaixo, é do cavalo. Eu tenho que tirar. No chão já é mais difícil. Só que no chão, se eu perder, eu perdi 1 ano. Perdi 1 ano. E aqui, se eu perder, eu corto aqui e faço um novo. Então essa é a vantagem do enxerto aéreo. Ao redor, se você tiver numa casa, um gramado, como é que esse gramado interfere com esse... Você fala o gramado falando de solo. Isso. Ali embaixo a gente vai ver essa situação, mas a minha explicação é o seguinte. Isso aí muita gente fala que o gramado ele absorve energia, né? Ele rouba. Pensa comigo, vocês estão no campo, é um produtor rural. Hoje o pessoal deixa a braquiária crescer, deixa o mato crescer. É isso, deixa a proteção. Mas na sua casa você vai deixar o mato crescer? Aí você vai arrumar briga com a esposa. Então, tem situações que a gente tem que ser meio a meio. Eu vou num local turístico, que vai vir turista. Eu vou ter que pôr grama?
um amendoim forrageiro. Então eu tenho que também fazer esse meio a meio. Vai competir um pouquinho? Vai. Mas é assim, eu tenho que pensar que a uva tá ali e eu tenho que manter a estética da minha casa. Então, aí nessa explicação já encerro o assunto, só para você entender. Rouba um pouquinho, rouba, mas eu tenho que pensar no geral. Então, ó, na minha casa, minha visita vai chegar, tá o gramado bonitinho, deixo ali 30 centímetros ali em volta do tronco aberto. Então o pessoal vai andar no gramado, vai colher a uva bonitinha no cacho. A gente tem pessoal que colhe uva normal na cidade, o cara faz só um buraco de 30 centímetros, planta ali e o resto é tudo piso. E colhe a uva normal. Então já chegou no campo, o cara não, ali é produtor de uva mesmo. Hoje a gente chama de adubo verde, é mata de cobrir mesmo. Ali, ele só tira aquela ali, tomba, quando é aflorada. O resto, você vai chegar lá, hoje a gente não só isso, produtor, a gente visita muito a temóia, pêssego, caqui. Então hoje você chega lá, você olha assim e fala, nossa, esse cara aqui é um relaxado, abandonou mesmo. Não, ali é porque está cobrindo o solo. E cada planta tem uma função ali no solo também de adubação. Tá? Aí, o que a gente faz muito hoje quando você aprende a enxertia? A gente vê muito produtor assim. Então você plantou ali, tá o porta-enxerto, que é o que interessa. Tá, aí esse ano você está colhendo ali, vamos falar de uva e uva Itália, que vocês falaram ali. Então a uva Itália é legal. Mas começou todo mundo em volta a plantar a uva Itália, o mercado caiu, é assim que funciona a vida. Aí vem a uva Vênus, olha lá. Então, ele pegou aqui em dezembro, esse galinho que saiu aqui, ele vem e faz um enxerto aqui, dessa uva Vênus. Com um ano ela já vai crescer aqui e vai começar a dar cacho. Começou a dar cacho, ele corta o outro fora. Então já não é mais essa, já agora é essa. Eu conheci um pessoal ali no Paraná, que eu já fui lá uma par de vezes. Ele já mudou umas 5 tipos de uva no mesmo pé. Não pode deixar vários? Pode deixar. Aí esse exemplo que a gente tem aqui. Então o que acontece? O cara ele age conforme o mercado. Mas eu tenho o porta-enxerto que é o que me garante. A pessoa tem que trocar todas as mudas. O cara tem 500 mudas de uva. Eu tenho que trocar as 500 mudas de não. Então eu só podo aqui e coloco uma uva nova. Para mim não perder a produção, então eu faço uma coisa escalonada. Então eu faço um enxerto aqui, ele está crescendo. Mas eu estou continuando colhendo aqui. Então eu não estou perdendo. Já falando do caseiro, né? O caseiro é esse exemplo aqui. A gente plantou o porta-enxerto, então esse galho grosso que vem é o porta-enxerto. Esse galho grosso que vem é o porta-enxerto. Se eu tivesse deixado aqui, ele já teria rodeado tudo isso aqui. É muito vigoroso. A gente já podou... 2 anos e meio. A gente já podou isso aqui para valer. Segurou ele, já saiu muda. Aqui eu acho que saiu quase 1000 mudas pro pessoal na última aula, no ano passado. Então ele é muito vigoroso. Então o que o pessoal faz? Eu plantei lá embaixo, deixei ele subir e vou limpando os galhos. Aonde ele chegou a ponteira, que é o que eu quero, aí eu corto a ponteira. Aí eu deixo abrir ali. Desse mesmo sistema, eu tenho gente que colhe em 4º andar de apartamento. Eu tenho gente que planta na rua de casa e colhe na sacada no 2º andar. Minha casa em Jandia a gente tem 2 andares, colhe uva nos 2 andares. Então é uma trepadeira, eu brinco, eu levo ela para onde eu quiser. Falando em casa, eu levo ela para onde eu quiser. O que eu faço aqui a situação? Ela subiu, depois vocês vão ver. Ela subiu lá e veio. Cada galinho desse que eu tô deixando aqui é um enxerto que eu vou fazer. Ó, cada galinho desse, cada plaquinha dessa é um enxerto que foi feito. Então, no mesmo pé, não tem quantidade de uva. O Sérgio tinha mais de 100 tipos de uva no mesmo pé. Ele deixou um 572 correr num corredor, correu assim, cada galinho desse, como isso aqui, ó, um enxerto, subiu e foi fazendo uma copa aqui por cima. Então você passava naquele corredor, é um corredor colorido em dezembro. Todos do mesmo pé. O pé foi 40 metros. Eu acho que até quase que foi pro Guinness lá. Foi 40 metros de um pé que correu e ele colhe uva lá. Então se você está em casa, você pode mandar ali um galho, você deixou ela subir, um galho é uma qualidade, outro galho é outro. Essa mesma brincadeira, igual eu te falei da enxertia, eu posso ter um pé de limão com um galho de pocã, um galho de laranja.
Eu posso ter uma goiaba com um galho de uma tailandesa, outro galho de uma goiaba roxa. O Sérgio tem um pessegueiro lá que tem mais de 20 tipos de pêssego no mesmo pé. Cada galho é um pêssego. Aí assim, depois que você aprende a enxertir, o pessoal já endoida. Aí já vai. Mas é assim, aí a gente entra naquela questão do espaço. Então meu espaço é pequenininho, então eu vou aproveitar melhor. Já o profissional, ele não vai fazer isso. Que é assim, ele quer ter uma mesma uva, porque igual eu falei, cada uva é um cuidado diferente. Então é nesse sentido. Estou fugindo muito de vocês aqui. Se tiver alguma pergunta, vocês podem falar. Tá bom? Então, falando da enxertia, eu posso ter vários tipos de uva no mesmo pé. Vários tipos de uva. Não tem problema. Quando eu faço o enxerto, normalmente, nessa época agora, de julho a agosto, até setembro dá para fazer. E o enxerto verde em dezembro. Outra coisa que muda aqui, já falando um pouco de enxertia. O 766, a gente vai identificando isso, que é esse pé aqui, pega enxerto muito fácil agora no inverno. O 572 já não pega. Então é um exemplo só desses dois aqui. Então isso a gente vai entendendo os porta-enxertos. Cada um tem a sua peculiaridade. Então enquanto um já... Pode falar. Mas aí um exemplo, já que você falou que cada ambiente ela se reage de um jeito também, né? Isso. Porque aqui o 572, ele nessa época ele dificulta para fazer o enxerto. E será que em outro lugar, será que ele... Não, isso a gente já identificou que é um padrão dele. É um padrão dele. É um padrão dele. Em Jundiaí, por exemplo, a gente teve uma situação interessante. O cara lá, ele tem muito 766. 766, esse nome é o meio que geral, que vocês vão ver. E pau, sempre que os viveiros da Embrapa, tem em Minas Gerais, tem no Sul. Então vem muito esse pau sempre por causa do Sul. Mas o 766, a gente foi num produtor, e aí é uma outra brincadeira, tá? Cacho de uva, a gente vai falar no cacho de uva. Volto naquilo, para que você quer? Para quem quer ser produtor. O cara que quer uva para mesa, o cacho se vende pelo olhar. É igual eu falei, não se vende pelo paladar. O cacho ele colhe verde, só que é um cacho que nós cortamos a ponteira. Vamos ver aqui, não é bem o caso desses aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá pesado. Ó, então por exemplo, esse cacho aqui ele até deixou. Então, normalmente, você vende o cacho da uva de mesa pelo olhar. Então, a gente corta aqui a ponteira dela, para o cacho formar mais. Ele faz umas ombreiras aqui, a gente tira a ombreira. Então, o de mesa, ele quer o visual. Ele quer o cacho bonito. O pra vinho, não interessa. Não interessa. A gente, às vezes, chega lá, o cacho tá até meio podre lá. Você fala, meu... Não interessa. Ninguém vai ver isso. Vai... desbastar ali e é vinho. Então o que a gente fala também, né? Pegando sua brecha aí. Deixa eu colocar aqui. Tem local, a gente chegou em Jundiaí, que o tipo da uva do cara, no 766, tava o cacho bonitinho formado. Não precisava de ralear. Ralear o quê? Tem tipos de uva que ele dá muita baga. Deixa eu voltar aqui no cacho aqui. Tem tipos de uva que isso aqui enche. E aí uma começa a estourar aqui dentro e começa a apodrecer o cacho inteiro. Niagara é desse jeito. Então a gente tem que ali... Tem gente que na florada passa um pente. Tem gente que mais grande vai tirando com uma tesourinha bem fininha os grãos. A gente um dia com o Sérgio tirou um cacho dentro de um cacho. Dá para formar um cacho de uva, a gente tirou. Para quê? Para a baga crescer maior, ficar mais bonita e não estourar aqui dentro. Quando você tem um cacho de uva em casa, às vezes você vai chegar nele, você não consegue nem mover ele, tá durinho, durinho mesmo. Ali é perigoso estourar e apodrecer o cacho inteiro. Então tem tipos de uva que a gente tem que ralear, é obrigado. Aí a gente chegou lá no 766, as uvas do cara estavam normal. No 572 ele precisava de ralear tudo, porque tinha dado essa diferença na região dele. Então aí precisava de contratar uma mão de obra para ralear aquele cacho. Aí você fala, o que ele vai preferir? Preferir ter só o 766, que é menos mão de obra. Isis tem que ralear, Vitória acho que não precisa. Então cada tipo... Itália precisa ralear. Então cada tipo de uva tem uma situação. Então isso falando da uva, né? Já que eu falei, uva, por exemplo, a gente chega aqui no nosso caso, falando da uva de mesa. Uva de mesa a gente tem que vir sacar.
que o passarinho vai começar a sentir o cheiro quando chegar dezembro. Então ele vai vir, não tem jeito. Então a gente precisa de ensacar ela. Já o pessoal que a gente fala do vinho, normalmente eles plantam em espaldeira. Então ele já vem com uma tela ponta a ponta. E essa tela já protege já. E ainda assim tem passarinho que é malandro ainda. A gente já viu de tudo já. Mas no caso de uva de mesa, o legal é ter que ensacar mesmo. Não tem jeito. Tô aqui lá, eu sofri bastante, sabe o que foi? Nem foi questão de passarinho. Foi o saruê, cara. Sim, ele gosta muito. Meu Deus do céu, foi uma briga muito grande entre eu e ele, uma queda de braço muito grande, mano. Ó, aqui em São Roque, eles usaram na divisão... Não é o saruê, eu esqueci o nome agora. Não sei quem tem. É um outro que vem em família grande. Não sei quem vai lembrar agora. Mas eles também vêm em família e comete. O que eles fizeram? Colocaram como se fosse uma cerca elétrica em volta ali. Então teve que fazer isso para poder segurar. Esqueci o nome agora é tipo saruê mesmo, mas é um pouquinho maior. O que a gente fala muito sobre isso? Aí a gente vai pegando tudo aqui. A gente fala da monocultura. Se você planta só uva ou só um tipo de fruta e você espera que o pássaro não vai pegar, aí você tá de brincadeira, né? Aí realmente é alimentação. O que a gente indica? A gente vê em muitos lugares, até vem essa questão de mata nativa. Planta comida pro pássaro. Aqui a gente tem sabugueiro, a gente percebeu que ele ama. Aqui a gente tem fruto de sabiá, a gente tem alegria dos pássaros. Tem muitas árvores aqui que a gente usa para abelha e para os pássaros. O sabugueiro foi uma coisa que impressionou a gente aqui. A gente coloca comida pro pássaro, ele prefere ir no sabugueiro. Ele vai comer a semente. Então você vai observando isso. Vai deixar de pegar uva? De repente não. Mas assim, a probabilidade é muito menor de ir para sua fruta. Tem mais uma opção, né, para eles. Tem mais opção. Agora, então, é o natural. Então a gente já olha para a abelha. Uva não precisa muito de abelha, tá? Quer te falar, como é a polinização da uva? É só o vento? É o vento, não precisa de abelha. A abelha tem uma situação interessante aqui no cacho do porta-enxerto, do 572. O porta-enxerto geral, na verdade. Então o que acontece? O porta-enxerto, ele vai... Como que você vai saber que você tem um porta-enxerto em casa? É uma situação muito normal. Você comprou uma uva, você foi lá no viveiro. O cara fez um enxerto mais aéreo. Saiu um brotinho antes daquele enxerto, um pouco mais baixo. Você não percebeu. O limão dá muito isso. Sai um galho ali do limão, você não percebeu. Mas aqui é uma pocã. E um galho com espinho, mas tá valendo. Como ele vem mais de baixo do enxerto, ele ganha mais força, o alimento vem primeiro para ele, então ele vai crescer mais vigoroso. Vai chegar uma hora que ele vai matar a sua uva e vai ficar o porta-enxerto, mas você não percebeu, é normal, você está cultivando o porta-enxerto. Quando chegar aqui em novembro para dezembro, isso aqui fica branco de flor, ele lota mesmo, e vem as abelhas ali nele, que elas vão querer aquela flor também. E do nada começa a secar tudo. Aí é onde o pessoal liga aqui para matar as abelhas. Fala, meu, as abelhas estão matando com a minha uva. Para matar. E é uma briga. Aí qual que é a resposta? Você tem um porta-enxerto em casa. Essa é a verdade. Porque o porta-enxerto ele dá uma floração grande. Se vingar é um ou outro cachinho desse tamanhozinho. Mas o resto ele vai secar tudo. Deu essa característica, o meu é porta-enxerto. Então já sabe que é porta-enxerto. Aí que é a explicação, amigo? A gente vai te mandar uma copa e você vai fazer um enxerto. Tá perdido? Não tá perdido. Mas você vai fazer isso. Tem uma moscatel em casa que aconteceu isso. Agora eu vou aprender a enxertar, porque nasceu de baixo, que morreu e nasceu, tem um galinho, inclusive agora tá com folha, bonita, viçosa. Ali provavelmente é um porta-enxerto. Então, mas é uma coisa que não é nada do fim do mundo. Você não percebe. Aí enxerta depois. Pode só repetir lá que você falou da 766, 572, o período que é mais propício e... Enxertar, você fala? Então, enxerto de inverno, galho maduro com galho maduro, é agora, de julho a agosto mais ou menos, dá para fazer até em setembro. Enxerto verde, galho verde com galho verde, é dezembro para janeiro. Então é onde você vai fazer. E você falou que é mais pro um, é mais pro... Não adianta fazer. Não.
Aqui, não, o que eu falei aqui. Aqui a gente percebeu que o 572 é um pouco mais difícil pegar enxerto. Mas não, se você tiver lá, você vai... Ah, mesmo assim, mesmo mais difícil. Isso, é o que eu tô falando. Você vai, ó, aqui, fez o enxerto aqui. Mas eu poderia ter feito aqui. Eu olhei ali com umas... eu pego o material que a gente chama é isso aqui. Eu vou na uva... Vamos pegar uma explicação aqui também. Como que eu escolho o material, tá? Da uva. Olha só que a gente for plantar de semente. Eu vou na casa de um amigo, eu vou na produção de alguém lá, e aí eu olhei aquele galho que deu um cacho caprichado, bonito. É aquele galho que eu vou pegar a muda. Tem amigos aqui, quando o pessoal vai aprendendo, eles vão visitar o cara e amarram um lacinho no galho. Amarram um lacinho. Eles sabem, ó, isso aqui é meu. Por quê? Porque nós vamos pegar a genética daquele galho. A genética do cacho bonito. Se eu for num local, numa planta que você pegou do viveiro, ela tá ali, nunca deu um cacho de uva, tá fraquinha. Mas para aproveitar que eu podei, eu vou pegar aquele galho. É aquela genética que vai vir. E você colher e plantar, quanto tempo? Você fala colher, podar. Colhi o material e vou pôr no porta-enxerto. Então, o porta-enxerto, que nem eu te falei, o ideal seria 1 ano. O ideal seria, ou em dezembro, se ele tiver bonito, o enxerto verde. Perfeito. Aí o material? O material eu peguei hoje e eu enxerto amanhã. Eu tenho que enxertar amanhã. Não. Ah, você vai guardar. Não, manter. Eu coloco num saquinho, bem fechado ali, um saco de plástico. Aquela parte de verdura da geladeira, eu fico ali até 6 meses. Tá. Então, o que a gente fala? Colhi um material, aqui a gente manda às vezes de saco pro pessoal. Colhi um material, eu só vou usar isso aqui, ó. Gema é isso, é só esse pedacinho. O resto eu vou guardando. Eu percebi que, ó, não tá, já deu 1 mês aqui, não tá pegando. Eu só rebaixo mais. Eu vou rebaixando e faço de novo, para não perder o ano. Aí que é a diferença do produtor em geral. Ele faz no chão. Se eu perder ali no chão, eu perdi o ano inteiro. Eu perdi tudo. Então, por isso que a gente fala do fazer enxerto mais aéreo. Aéreo é que nem aqui. Aqui está o chão. Eu faço aqui até 1 metro. O que é minha preocupação? Eu tenho que lembrar que se sair broto aqui abaixo, eu tenho que tirar. Aqui, por exemplo, olha, vamos dar uma situação aqui. É que a gente usa para aula. Muitos enxertos falharam aqui, que foi aluno que fez. Então, a gente deixa de novo crescer o galho. Eu faço uma seleção aqui de 1 palmo mais ou menos, 1 palmo do outro, e os galhos virados para cima, que é o que eu quero. Mas isso aqui, chega uma época em outubro, eu tenho que tirar isso aqui toda semana. Toda semana é um broto que não acaba mais. Então eu vou deixando naqueles que eu vou usar para aula. Mas se eu deixar por ele, é loucura. Ele não dói daqui. Isso aqui uma vez fechou isso aqui, ponta a ponta. Então pra vocês verem o vigor que é esses porta-enxertos aqui. Deixa eu ver o que eu tenho mais para falar aqui para você, pra gente poder tomar um pouquinho de sol, né? Vou falar um pouquinho, ó. Então falando aqui de doença, tá? A gente falou aqui da parte de plantio, por estaca, escolher a boa gema, né? Da boa uva. A gente estava falando também do nosso ciclo aqui, né? Nosso ciclo é bem caracterizado. Então você viu que agora é frio, a uva está em dormência, porque é o ciclo dela. Então calor, frio. Aqui a gente tem isso mais ou menos caracterizado. Quanto mais para o sul, mais o frio vem. Então o que muda isso? E quanto mais para o norte, melhor é para ter uva. Em que sentido? Aqui eu vou ter uma uva no tempo certo, ali, friozinho. Já no Nordeste, por exemplo, a gente fala muito de Petrolina. O que manda? Lá não tem frio. Então a uva não entra em dormência naturalmente lá. Lá eu tenho que estimular a dormência para ela. Como que a gente faz isso? Água. Então a gente cria um estresse hídrico nela, corta a água dela, que nem agora, por exemplo, essas épocas do ano eu não posso estar irrigando a planta. Porque se eu estou irrigando, eu estou acordando ela. Então eu corto ali a água, ela vai sim entrar em dormência naturalmente. O que isso é vantagem para o pessoal lá? Igual eu te falei, aqui eu posso fugir alguns meses. Eu posso podar em setembro, estourado em outubro, já é muito difícil porque a planta vai acordar sozinha. Então eu falo, não, eu vou deixar, o pessoal de São Roque faz muito isso.
Se eu tivesse podado, eu poderia ter podado a uva aqui em junho, podia ter podado. Agora, ou maio, agora já teria uns cachinhos pequenos. Deu essa geada aqui, eu perco tudo. Então vai queimar tudo. Então, como eu sei que vai vir geada, até agosto às vezes vem geada, então eu vou deixando para podar na última hora. Qual que é o meu limite? A planta começou a brotar sozinha. Ali eu já não tem jeito, ali eu já tenho que estar podado. Se ela começa a brotar aqui, que é o pessoal caseiro que não brota, não faz nada, eu estou perdendo energia, porque ela está jogando energia para todo lugar. E não me interessa aquilo. Petrolina, Nordeste, não. Lá o sol é o mesmo. Então eu consigo, com a água, controlar a planta. O que é uma vantagem louca que você vai ver lá? Aqui, todo lugar que você for, tá entrando em dormência. Lá numa mesma fazenda, a gente andou um dia, meia hora de carro lá. Na mesma fazenda eu tinha todos os ciclos. Todos os ciclos no mesmo dia. Eu tinha um local que estava seco, eu tinha outro lugar que estava podando, eu tinha mais para frente já os cachinhos, outro lugar raleando, e no final da propriedade os cachos já grandes já. Tudo ao mesmo tempo. Porque o clima é o mesmo. O que eu mudo é a água. Eu que digo para a planta, olha, agora é isso. Então eu crio um ciclo para ela. Aí o que o cara faz? Por exemplo, essa uva aqui. Essa uva vem de lá. Porque lá tem uva o ano inteiro. Então ele tem a irrigação do São Francisco, então eles controlam a planta. Então eles fazem cada lote um ciclo. Então tem uva o ano inteiro. Do mesmo jeito vai para manga. O cara tem manga o ano inteiro. Aqui não tem como fazer isso. Lá os caras têm. Então nessa época aqui você não deve nem adubar. Adubar a gente adubou em maio. Por que a gente adubou em maio? Porque dependendo do adubo, a gente falar assim, orgânico, ele vai começar a reagir com 60, 90 dias. Então, quando chegou a chuva em setembro e a planta acordou, o alimento já está junto já. E nem irrigar também. Irrigar a gente corta porque ela entrou em dormência. Então eu deixo a dormência dela. Por exemplo, eu tenho uma muda em casa. A salvo de uma chuva que vem. Que você não tem... Isso, que aí é fora do seu controle. Eu tenho uva em vaso em casa. Ou a própria uva aqui. Agora eu posso levá-la para onde eu quiser. Eu posso vir cortar seco ali e levar para onde eu quiser. Que essa época ela está em dormência, não tem problema. Você pode vir. Mas minha parreira tem 50 anos, beleza, eu vou agora lá. E esses brotinhos que estão nascendo agora, é melhor tirar? Os brotinhos só vão nascer de julho em diante, salvo mudança de clima. O clima deu uma doideira, deu uma semana de frio, uma de calor, a planta... Amanhã vai estar 26 graus. Então, a gente tem amigos que estão mostrando que está brotando aqui a gema está acordando. Isso é ruim. Então a planta está desregulada. Você não tem o que fazer. Não tem o que fazer, aí você tem que vir podar. Tem que podar. O que a gente indicaria de repente é uma poda longa. Por exemplo, a poda que a gente vai explicar lá embaixo, conforme a variedade. Tem variedades que a poda tem que ser mais longa. Em geral, a poda é 2 gemas. 1, 2. Aí o cara pode fazer agora o quê? Uma poda de 4 a 6 gemas. Se vir uma geada, eu vou perder alguma coisa, mas eu posso salvar alguma coisa. Pode salvar alguma coisa. Agora, quando ainda está muito fino no chão. Não, aí você não tem o que fazer. Se está muito fino, a poda é mais para recuar. Quando eu plantei uma muda e o galho está fino indo embora, eu tenho que voltar lá embaixo, que aí vai vir um broto mais vigoroso, Mas aí mais é forte. poda normal, em setembro. Isso, a poda normal agora, esse julho agora. Tem que fazer. A gente fala o quê? Depois do dia 15 de julho. Lua minguante, virou 1, 2 dias, pode podar. A minguante é porque na realidade a seiva está no chão. vai toda pro... Isso, tem toda essa explicação. Você vai perceber aqui, quando você poda numa lua cheia, Perdi muita seiva. tem gente que gosta. Coloca uma sacolinha aqui. Isso aqui enche. E eles bebem. Bebem a seiva. Então eles colocam a sacolinha, não para de chorar. Essa é a verdade. Já quando a gente fala da minguante, a seiva está na terra. Então vai perder menos aqui. Vou fazer o enxerto. Podei aqui, espero uns 2 a 3 dias. Porque vai estar saindo a seiva. Aí sim eu faço o enxerto. Você podou, você aplica alguma coisa onde você podou? Isso, aí vamos lá. Fiz a poda aqui. É que eu estava falando, acho que uma outra coisa que eu vejo do Nordeste, de Petrolina, para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui. Então eu estava falando de Petrolina, só para a gente pegar o ganho. Então lá,
eu consigo ter a planta, a cultivo o ano inteiro. Então, tendo água. Então, a gente fala muito do Nordeste, se os caras soubessem a riqueza que os caras têm na mão, então a gente tem Petrolina, tem Jaíba, que é no norte de Minas também, é um polo só de fruta. Aí vem uma outras coisas que a gente estava falando, você falou da grama, né? A gente falou da adubação verde, são realidades diferentes. Aqui, a gente tem que lutar para combater o mato. Quando você chega num lugar daquele lá, é o contrário. Então, às vezes, a gente foi lá, que é da lição de moral nos caras lá, a gente foi um dia na Patrícia da Embrapa. A gente, vem cá, então, por que você foi dar a ideia, a gente falou, ó, lá a gente ensaca o cacho de uva, um por um. Lá a gente tem cobertura verde no solo. Quando a gente chegou lá, que tá lá 6 meses sem ter uma gota d'água de chuva, aí você fala, realmente, o mato não nasce em canto nenhum. Então, tem o gotejamento nas parreiras, ali a parreira tem alimentação. Do lado, não nasce um grãozinho de mato, porque não tem água, é seca total. Então, onde tem água, tem fartura. Onde não tem água, é deserto. Qual a profundidade da raiz? Tem uma raiz profunda e ramifica? Cada porta-enxerto tem o seu sistema. Por exemplo, lá, o pessoal gosta muito do chama 313. A raiz dele é superficial. Por quê? Quanto mais fundo for, mais lá é água salobra. Então, eles têm essa situação. Hoje está bem desmistificado lá, mas o 313 era muito usado. Estava falando da dormência, de acordar. Pode acontecer dela não acordar, no caso da Sim, algumas gemas não vão. Algumas gemas não vão acordar. Então, por exemplo, isso é uma coisa que quem fala que é orgânico ou não, pra gente aqui não tem como, tá? Quanto mais frio, dá pra usar o alho, dá pra usar, a gente fala, é um extrato de alho que a gente faz pra acordar, tanto serve nela. Acordar que a gente fala, não sei se todo mundo vai entender. Ela entra em dormência agora. Você vai ver algumas plantas, ela não tem uma folha. Ela tá dormindo. Eu preciso que ela acorde. Pro produtor, ele, pensando na mão de obra, no manejo, no cultivo, então se ele tem 200 pés lá para cima, ele precisa de acordar os 2 pés igual, porque quando ele vai colher por igual, é tudo no mesmo dia, na mesma semana, todos os cachos estão maduros, é padronizado. Então, para isso a gente usa um produto que chama Dormex, é um produto químico. Esse é tóxico mesmo, o negócio é tóxico mesmo. Quanto mais calor, tem que ser ele. Quanto mais frio, o pessoal costuma usar extrato de alho ou negócio de peixe lá agora, né? Ábio de peixe, não tem um nome certo lá de peixe. São 2 coisas que acordam a planta. Você pulveriza? Pulveriza. Na verdade, você vem com um pincelzinho. Quer ver aqui, ó? Vou voltar aqui no galho. Aqui tá a gema. Aqui tá a gema. A gente vem com um pincel aqui na gema. É só ela que eu quero que acorde, tá? Aí quando você falou que falha, às vezes falha. Aí eu posso passar no galho inteiro para forçar a sair algum broto. Lá embaixo, quando vocês verem a armação. Consegue desenvolver gema nesse? Consegue. Liso? Consegue abrir. Consegue abrir. A primeira vez que a gente teve um pé de uva em casa, que eu plantei, até que foi aí que eu conheci o Sérgio, então nessa roubada aqui, a gente plantou uma niagara. E aí eu achei um cara que podava. Procuramos. O cara podou tudo e aplicou o Dormex. Ele aplicou pulverizando com bomba. Deu mais, acho que quase uns 500 cachos de uva. Foi um negócio assim louco. Só que quando foi chegando uma hora, atacou a doença, que eu falei depois que antracnose, e eu percebi que os cachos não estavam aguentando. Porque era muita coisa para pouca energia da planta. E aí que eu entendi, mas o que o cara fez? Ele pulverizou tudo a planta. Então tudo deu cacho. Entendi. Então pro produtor, ele vem com o pincelzinho, ele vai acordar a gema. Então 2 geminhas que vai estar ali, acordou as 2 geminhas, tá? Esse extrato de alho é o quê? Você molha o alho e dilui na água? Não, depois eu vou mandar para vocês o videozinho, ele faz ali realmente ali extrato, deixa um tempinho na geladeira. Quando você que vai faz mandar isso? Oi? Você vai mandar isso? Vou mandar. O que eu faço na minha casa? Eu não aplico nada. Aí falando do caseiro. Quando eu aplicava Dormex, então chegava ali em dezembro, segunda semana de dezembro em diante, tava todos os cachos maduros.
Então eu tinha que dar cacho para vizinho, dar cacho para parente, porque madurou tudo ao mesmo tempo. Então, 200, 300 cachos maduravam ao mesmo tempo. Então eu não sou vendedor, então eu precisava vai estragar. Eu não aplico nada. Então o que acontece? De dezembro ao final de janeiro eu tenho cacho todo dia. Então todo dia eu vou lá, é tudo uniforme. Então, por exemplo, esse aqui tá pequenininho, esse já tá grande, o outro tá pequeno, então é tudo bagunçado. Mas para mim que é caseiro, toda semana eu tenho colheita, então eu tô sossegado. Mas se eu tenho um galho que está com um espaçamento muito grande nos brotos, então ali é interessante passar para isso. Lá embaixo você vai ver lá, a planta na verdade alimentada, ela estoura sozinha. A planta alimentada, ela já estoura sozinha. Aí outra brincadeira que a gente fala também, aí é a mesma coisa. Tem produtores que ele vamos voltar na questão da lua lá, brincando, que é o caso que o Sérgio Arakawa faz. Então, chegou em julho, ele poda um lote e aplica o Dormex. Espera ali a lua ou espera 15 dias, não importa. Aí ele vem e aplica em outro lote. Então, vou dar um exemplo, eu tenho uma produção. Então, olha, eu não vou sair toda a minha produção de uma vez. Eu consigo colocar um tempo maior. E tem gente ainda que faz ainda isso. Tem ali o Roberto Losky em Jundiaí, que ele no mesmo pé, ele faz 3 podas diferentes. Então, no mesmo pé, ele tem 3 colheitas diferentes. Então, o mais baixo, o médio e o alto. Então, ele tem 3... Aí, assim, já é trabalhoso. Aí é meio trabalhoso. O que eu falo aqui, se você tem um pé só, legal. Agora, se você tem 200 pés, não. Poda 50 aqui, depois poda mais 50. Então, você vai ter uva... No caso da dormência, no caso, se ela não brotou, qual que é o período de você acordar ela? De fazer o clima vai te dizer, mas a gente, por experiência aqui na nossa região, chegou ali no máximo ali, última semana de agosto, ela começa a acordar. Aí já começa a inchar, aqui a gema começa a ficar inchada. Aí você já percebeu que ali já tem que podar. E ela começa a acordar sem chuva? Na verdade, eu acho que é um processo meio que natural mesmo. Natural mesmo, porque a chuva mesmo não chega em agosto. A chuva é setembro, final de setembro para outubro. E aí você nem irriga? Não, assim, eu deixei natural, final de agosto ali. Vamos brincar também outras coisas, tá? Pra gente não pular. Variedade da uva. É muito interessante. Tem uvas que são precoces, tem uvas que acordam primeiro. Aqui é normal no grupo. Vou falar aqui como se fosse uma uva simples, a Isabel. Quando começa a brotar aqui, você pode ir no grupo lá, tá brotando de todo mundo. Aquela variedade. Então tem isso também. Então tem variedades que são mais cedo, porque até na colheita também muda, tá? Então, por exemplo, cada uva, quando vocês forem olhar, não quero aprofundar nisso para não bagunçar, mas cada uva tem o seu ciclo de dias. Então, cada uva, tem uvas que maduram primeiro, segundo, então cada uva tem ali a sua quantidade de dias que ela vai madurar. Então tem isso também. Mas acordar é natural. Vai ter umas que vão acordar primeiro, mas é natural, você não faz mais nada. Fora o Dormex. Eu apliquei o Dormex, na outra semana já brotou tudo. Já por isso se chama quebra de dormência. E com o extrato de alho também acontece? Mais ou menos. Menos intensidade. É, menos intensidade. O extrato de alho é para quem não quer ser orgânico ali. Mas assim, não tem jeito. Você vai olhar no produtor. Produtor mesmo tem que ser o Dormex. Ainda não tem outra saída. Porque... Você falou que ele é tóxico. Tóxico mesmo. É tóxico mesmo, é perigoso mesmo. Você tem que estar super protegido mesmo. Você contra as abelhas, então para abelha é péssimo. Aí, tudo bem, você entrou nisso aí, vamos entrar então na aplicação aqui de produto. Doenças aqui, tá? Doença é normal aqui pra gente. Antracnose são pintinhas pretas. Tanto no cacho, o cacho enche de pintinha. Aqui a gente não vai ter... Paulo, abre aqui pra mim essas uvas todas aqui. A gente não vai ter aqui. Mas a antracnose, o cacho enche de bolinha preta e o galho também. Isso se chama antracnose. Quando você olhar um mamão ali embaixo, você vai ver um monte de pintinha preta no mamão. É antracnose.
Na orquídea, da antracnose. No pomar, então o que eu falo? A mesma coisa que você vai usar para você usa para tudo, tá? Como que a gente controla isso, antracnose? Cauda bordaleza, depois a gente vai falar. Aí tem um míldio. Míldio já vem uma do... A gente poderia dizer que é quase que semelhante a isso aqui. Mas aqui, na verdade, é que a folha tá velha, tá? Míldio vai começando a aparecer umas manchas aqui. Isso é míldio. Quando que ele dá? Quando dá muita chuva, umidade, tá muito úmido o ambiente, então é míldio que vai dar. Como que eu controlo? Cauda bordaleza também. Eu tenho que aplicar, se eu sei que vai ter uma chuva nessa semana, eu aplico antes e depois. E a cauda bordaleza é orgânica, a princípio. Orgânica, cauda bordaleza orgânica. Aí que a gente vem falar. Uva que é mais rústica, então ela vai aguentar mais a doença. Se a uva é mais sensível, como a gente falou da Itália, outros tipos, principalmente muitas pavinho, Lorena também, por mais que a gente tem Lorena, só tenta com orgânico, então qualquer chuvinha a doença já pega. Então eu tenho que aplicar mais fungicida, que é fungo, então eu tenho que aplicar mais fungicida. Então aí que vai mudar. Se vocês forem visitar alguns produtores que a gente conhece, que a gente não grava isso, se você for olhar, o cara aplica de tudo. Você imaginar ali, aí você imagina que aquilo tudo vai de alguma forma para uva. Então é assim, o que você imagina de veneno, o cara aplica. E toda semana, para ter aquela uva específica. Então por isso que a gente fala, às vezes, é melhor você ter uma uva mais rústica, menos produto, menos cuidado, do que ter uma uva mais fina, para dizer que tem uva mais fina, e tá ali bombardeando ela. Bombardeando. Pode falar. Então, depois que eu fiz, eu peguei e cobri a minha Vênus. Não, vou falar pra você, meu. Não, cobrir. Cobrir, sabe essas telhas assim, ó? Sim, teleleitose. Cobrir é uma solução de futuro. Aí gasta menos. Hoje, por exemplo, sul é obrigatório já praticamente. Mas onde a gente fala cobrir? Aí voltando no Petrolina lá. Aqui a gente fala de cobrir. Pro caseiro é muito legal. O que eu aplico aqui uma vez por mês ou a cada 15 dias, eu vou aplicar uma vez a uva. Mas lá a minha doença vai ser outra, vou explicar também. Então Santa Catarina, hoje é tudo lona, é tudo cobertura, a maioria. Mesmo que lá tem vendaval, tudo, mas é tudo lona. Então a aplicação de produtos é muito menor, a doença vai ser menor ali. Aí a gente foi lá em Petrolina. Lá não é igual aqui Jundiaí, São Roque, um lotezinho. Você foi pra lá também, você viu. Lá é fazenda. Quando eu falei pro cara de ensacar o caju, o cara meu, olha aqui. Meu, deixa o passarinho comer, deixa comer, que é muita coisa. Lá a gente fala de hectares, entendeu? Quando o pessoal da Embrapa tava aqui em Jundiaí, ele falou, meu, não tem como olhar a realidade aqui. Aqui o cara tem um lotezinho de 2.000 metros. Lá é a fazenda que você anda meia hora de carro. Então não tem como, sabe? Tonelada, né, também, né? Não tem como comparar. Então lá a gente viu muito. Ah, mas a uvinha é menor. Aqui em Jundiaí, a gente tem um amigo nosso que tem a Vitória e a Isis. O cacho é isso. É lindo. O cara tem ali 1.000 metros ali. Já lá em Petrolina, Jaíba, a Vitória do cara é isso aqui. Parece uma Niagara aqui. Mas assim, ele enche no saquinho e manda embora. Não tem... É desse jeito, tá? Mas aí falando da doença, então... Míldio e antracnose. A gente combate com cauda bordaleza. Cauda bordaleza é isso aqui, ó. É uma mistura de cal virgem com cobre. Então, cal virgem com cobre. Então, a gente coloca na garrafinha. Mas vou explicar pra vocês. A gente coloca na garrafinha, separado antes. Deixa um dia antes aqui separado. Depois tem toda uma mistura que a gente vai fazer. Tem que controlar o pH, não é simples. E tem que aplicar até em 2 horas. Mas isso é igual eu te falei, cauda bordaleza. Aí você fala, não, mas eu só vou usar na minha uva. Não, você vai usar em tudo. Tudo que você imaginar vai cauda bordaleza. Vai essa mistura de cobre e cal. Você esquenta a água? Oi? Você esquenta a água? Não, aqui, se você esquenta a água, se você tiver o cal virgem. Tá. O cal mesmo, ele vem assim, ó. Só que se você colocar na água, aqui ele chega a explodir, pegar fogo. Isso é virgem.
Esse é virgem, cal virgem. Não precisa, você pode comprar o cal hidratado, já pronto. Construção mesmo, né? Cal de construção seria um primo pobre, vamos falar assim, do cal virgem. O que vai mudar? Quando você for fazer, a gente vai pegar depois, a gente vai falar isso aqui do pH, a gente tem um medidor de pH. O cal, essa formulação que a gente vai fazer tem que estar em torno de 6,5 a 7,5, tá? pH baixo é ácido e acima alcalino, então tem que estar neutro. Se tiver fora, eu queimo todas as minhas plantas. E a gente tem exemplos de pessoas aqui que mandava foto assim de parreiral cheio de cacho de uva, produtor. Outro dia mandou tudo queimado, a gente, meu Deus, aí a gente não sabia onde enfiar a cara para ajudar a pessoa, que foi meu gosto, já era, queimou tudo. Com certeza a pessoa fez de qualquer jeito, errou o pH e queimou. Onde que vai mudar? Então, quando você fez ali normalmente 30 gramas por 1 litro, 30 gramas, vou fazer a mistura, vou mexer, vai ficar ali fora, aí você vai ir corrigindo com um produto ou com outro para ele chegar num ponto. Tá, mas vocês não precisam marcar isso aí, eu vou falar uma solução que a gente faz hoje. Então, essa é a cal da bordaleza, é histórica, é famosa. Isso aí começou na França, tem uma história rapidinha que o Sérgio fala. Isso aí o pessoal começou a roubar a uva deles, aí eles fizeram uma formulação para ficar... Porque quando você aplica a cal da bordaleza, a folha fica manchada de azul. A ideia era manchar os cachos de azul e o pessoal achar que estava doente para de roubar. E aí eles perceberam que quando começavam as doenças, aqueles cachos que estavam manchados estavam mais bonitos. Então foi chegando à conclusão e entenderam a cal da bordaleza nesse sentido. Isso lá na França. Então, isso que nasceu. Hoje, o que eu falo da cal da bordaleza? Tem produtos prontos que não são, vou falar assim, da mesma qualidade. Falar não, é o mesmo combate. A gente tem hoje um que a gente fala que é barato, bom e barato, chama Borda 1000. Mas é assim, o que eu vou falar para vocês? 2 gramas por litro. Então eu venho 2 gramas por litro. Aí você fala, o produto vem um saco de 1 quilo, se eu não me engano, acho que é R$80. Aquilo ali você usa um ano inteiro e sobra ainda. Então, 2 gramas por litro você aplica no pomar todo. Por que eu quero dizer isso? Ele não tem a mesma força, mas você não vai matar a planta. Então entra naquilo que o menos é mais. Então, menos produto, eu vou conseguindo segurar ali, mas eu não corro o risco de perder tudo. Quando você faz essa receita, Borda 1000. quando você faz essa receita, praticamente você está 30 a 31 litros, vamos dizer. Quando eu fazer esse... Praticamente está dando o pH de 6,5. Não, nunca vai dar. Aí eu fiz 30 a 30. Então, a minha água tem um pH. Sim. A minha água vai mudar. Aí ele falou do cal. O cal caseiro, ele é mais fraco, então eu vou ter que colocar, tudo bem? Fica à vontade. Então nessa formulação eu vou ter que colocar mais cal, então eu vou controlando. Na minha casa, quando eu fazia, dava 2 por 1, 60, por exemplo, de cobre para 30 de cal. Eu já vi casa de pessoa que deu 3 vezes, 3 por 1. Então cada local vai ser uma história. Depende do pH da sua água. Da água, da qualidade do seu cobre, da qualidade do seu cal. Então por isso que eu falo. Vai passar isso para nós depois, a formulação? Não, então, eu posso passar o vídeo, mas eu tô te falando, eu indico vocês comprar o produto pronto. Porque assim, você vai ter que fazer esse quebra-cabeça para aplicar em no máximo 2 horas. PH, tudo. Você vai ter, o pessoal compra aquele de piscina, aquele papelzinho, vai chegando, não deu. Não deu. Então, a gente fez muitas aulas aqui, mas o que a gente entendeu? Até pro profissional, ele não tem esse tempo para perder. Então, tem coisas. Vocês vão ver coisas na internet, ó. Como fazer ali o negócio do ovo, como fazer a torta de fumo. Hoje, pessoal, vocês têm que entender que o que vocês têm de precioso é o tempo. Então, às vezes, eu vou num produto ali que é R$50, resolve o meu problema. Eu vou ficar ali fazendo a torta de mamona, quebrando o ovo, colocando no sol e... Entendeu? Aquela calda... Calda sufocáustica. É uma trabalheira. Não, ó, gente, a calda sufocáustica a gente fez aqui pronta na última aula. É ali, 40 minutos rodando um panelão no fogo pra chegar na cor.
para dar o cheiro. E, cara, é um negócio assim que você olha ali, você fala, meu, será que o produtor realmente tem esse tempo aí? Nesse caso, compra qual? Aí você, não, tem já a calda sufocáustica pronta. Tá pronto. Aí vamos lá, que você se adiantou aqui. A gente tem uma outra doença, então, calda bordaleza, que é o cobre, ali cobre cal. A gente vai atacar a antracnose, vai atacar o míldio e até a ferrugem também. Ferrugem é um pó amarelo, vai dar muito em janeiro. Esse pó amarelo, quando der, eu tô falando, mas ele dá na goiaba também, o pó amarelo. Você tem que tirar a folha e enterrar. Jabuticaba não. Fruto, já vi ferrugem. Ah, sim, verdade. Você falou agora, conforme o ambiente mesmo, chega a dar. É o fruto da... No fruto, aí eu vi, aconteceu aí também. É na goiaba, o que a gente fala? Aquilo ali, deu o pozinho, você tem que tirar. Às vezes até enterrar. Por quê? O vento vai levar aquele pó para outra planta, para outra folha. Então a ferrugem. E aí a outra doença que a gente tem, que aí vai um enxofre ou a sufocáustica. A gente fala enxofre porque a sufocáustica é mais difícil. É o que? O oídio. É a mesma mancha na folha aqui, só que ela dá dos dois lados. Isso se chama oídio. Oídio, onde ele vai dar? Ó, tá chovendo, mas tá seco. Você vai perceber isso, com o tempo você vai entendendo. Choveu, mas tá muito úmido, tá? Aquele que você tá percebendo tudo úmido, é o míldio. Choveu, mas tá seco, tá um clima muito seco. Aí já é o oídio que dá. No Nordeste, preocupação deles, oídio, porque é seco. Você colocou uma cobertura, lona, qual é a sua preocupação? Oídio, porque tá seco. Então, já mudou a doença, porque eu mudei o clima, mudei o ambiente, já é a doença já. Então, é o enxofre. Tem enxofre da Dime, que é facinho, mas o mais... É ruim para dissolver aquele enxofre. Como é que dissolve? Nada, o que o pessoal faz? Aí, eu não sei se é o que você falou, esquenta. Coloca na água e esquenta. Mas, de qualquer forma, você vai ter que peneirar. Esquenta, mexe bastante. Quando você põe no borrifador, ele entope a... Não, então, você tem que peneirar antes. Peneirar? Não peneirou, vai entupir mesmo. Cal, mesma coisa. Peneirou, vai entupir. Aí você pega o enxofre, põe no esquenta e tal, faz a solução e peneira. Passa isso. Normalmente, quando você tem aquelas bombonas, já tem uma peneira dela. Já. E esquentar é uma solução. Esquentar um pouco é uma solução. Ele fica mais ralo, né, na verdade. Entendi. Aí você peneira para aquele pozinho e entupir a... Isso, para não entupir. Aplicação, aí vamos voltar nas abelhas que você falou. A gente rodou para chegar nisso. Final do dia. Então, final do dia e de preferência, embaixo da folha. A doença, ela se concentra mais embaixo da folha, em todo o pomar. Então, a gente pode dar uma lavada por cima, mas o interessante é por baixo. Sim, e embaixo também tem os poros para absorver. Isso, o que vai segurar mesmo o fungo vai ser por baixo da folha. Então, a aplicação por cima. Por que final da tarde? Primeiro, se eu aplicar num horário como esse, o sol vai bater e vai queimar naturalmente a planta, porque a gente não está falando da geada aqui, que o que queima não é a geada, o que queima é o sol ali nela, naquela umidade. Então eu vou aplicar no final do dia, porque o sol está mais baixo ali. Aí vem uma discussão. A gente foi num evento de pulverização, ele falou que é melhor pulverizar com o vento, que o produto alastra mais. Já a gente fica preocupado em pulverizar com vento, porque nós vamos tomar um banho. Nós vamos tomar um banho. E de qualquer forma, por mais que é orgânico, sempre protegido. O enxofre, ele corrói o corpo, você fica todo pinicando. Então, inofensivo ou não, protege. Então protege. E porque também final da tarde, porque as abelhas, final do dia, elas se recolhem. Então também tem isso, em qualquer planta. E tendo floração, a gente evita colocar. Uma pergunta, você pode misturar calda bordaleza com enxofre, tipo assim, pulverizar tudo de uma vez só? Aqui não, mas o produto sim. A gente viu que o fabricante sim, o Borda 1000, e aí tem um outro produto que chama Suffolk. Eu não estou fazendo venda desse produto não, tá? É porque foi o que a gente encontrou que casou melhor. Depois eu mando um videozinho para vocês também, e aí você consegue fazer uma fórmula dos dois produtos, aplicação. E aí aplica de uma vez só, que é o que todo mundo quer, economizar tempo. Tá? Fazer uma vez só. Então, outra coisa que o enxofre faz,
pulgão e cochonilha. A gente chama de ácaros. Então, é outra coisa que vai... Aqui, a gente até deixou, eu não vou encontrar aqui agora. Mas tem aquela Maria fedida. A gente chama de sugadores. Ela, percevejo também, eles vão sugando a planta. Sua planta vai definhando e você não percebe. Ali é o enxofre. O cheiro do enxofre, com o tempo, vai sendo um repelente para ela. Tem gente que aplica fumo, óleo de ninho, tem várias coisas. Mas o cheiro do enxofre, quando você está ali todo mês, uma vez por mês aplicando, ele já vira um repelente. Eu cheguei a usar, Toquinho, detergente também. Então, detergente para matar ele. Então, tem aquela ideia do detergente neutro, mas aí é o que eu falo. É uma coisa mais caseira. Sim. De você ir, detergente misturado com farinha para grudar nele. E isso, a gente tem um outro produto hoje que a gente fala que é muito bom. É que eu falo, não quero confundir a aula. Chama terra de Artemácia, tá? Tem a terra de Artemácia e tem um outro nome agora dela, que me deu um branco agora, eu vou lembrar. Eu tenho ali para mostrar para vocês. Isso, ele é um adubo. Ali praticamente pode se falar quase que um adubo, só que ele deixa a folha mais dura. A folha fica mais firme. O que acontece? É mais dura do inseto comer. Então ele já foge dela. E é muito bom. Nas orquídeas a gente está usando muito. Orquídea, pomada em geral. Então você... Oi? É geral, porque vai ficar... É terra de Artemácia e tem um outro nome que eu vou lembrar ali agora. Eu vou pegar para vocês verem. É um pó branco ali. Mesma coisa, você mistura e aplica. Então enxofre. Então o casamento é isso. É cauda bordaleza e enxofre. Tendo isso para o pomar todo. Onde você não precisa de aplicar muito isso? Em plantas nativas. Apesar que a gente falou aí da jabuticaba, mas é casos específicos. O seu clima está muito úmido. Eu já diria, às vezes, de uma poda, para o sol bater mais lá. Já corrigiria esse problema. Já. Aí, então, o que acontece? Aplicação, final do dia, esses produtos. Partindo hoje para uma coisa mais profissional, já está se usando outra coisa, tá? Já se usa isso aqui, ó. São produtos biológicos. Então, já são produtos biológicos. Então, a gente chama de EM, tricoderma, bacilos. Aí já são coisas mais aprofundadas. São produtos bem mais caros, né? Mas, assim, você pode tirar daqui. Então, por exemplo, hoje a gente fez a aula aqui. Você pode ir na mata. Tem um jeito certo de colher, que é com arroz, tem toda a formulação. A gente vai colher os micro-organismos que estão aqui no nosso ambiente, vai colocar ali num tambor de água. A gente usa muito o açúcar mascavo ou melaço. Vanessa, como é que é o nome daquele leite mesmo que a gente fala lá dos... É que é muita informação. Oi? Porque que acontece? Se você já... Alguém aqui já fez... Vocês já fizeram aquele bichinho lá do Yakult em casa? Alguém já fez? É a mesma explicação. A gente vai pegar o micro-organismo que está aqui, vai fazer a mesma coisa do kefir, vai dar o açúcar para ele, vai multiplicar ele e esse a gente vai jogar aqui. Hoje a ideia é isso, é manter o solo coberto, protegido e multiplicar micro-organismos. O solo coberto é porque vai ser a casa deles. A gente imagina que é o quê? Um fungo benéfico contra um fungo maligno. Então, quanto mais benéfico eu colocar, mais ele vai controlar o maligno. Essa é a filosofia de hoje. Então, eu pegar... Esse aqui já é um pronto. Então, eu estou pegando um pronto para jogar aqui. Essa é a diferença. Então, aqui eu tenho que escolher. Branco é um tipo. Mais azulado é outro tipo. Então, cada cor é para uma situação. Então, eu vou fazer um catado aqui, vou criar aqui na minha casa e vou multiplicar. Hoje é o que todo mundo faz, praticamente é isso. Mas aí você fala, não, mas eu quero já comprar um set de lá, porque, por exemplo, o escuro, ele tem uma outra função. Ele já é para apodrecer as coisas mais rápido. Tem a situação que vai usar o escuro. Por exemplo, a gente foi num produtor de banana, que lá ele corta muito banana e vai jogando no solo. É uma maravilha, mas ele começa a concentrar muito, então ele precisa que aquilo apodreça mais rápido. Então é o contrário, eu não quero que apodreça aqui. Então já para ele é o contrário. Aí o que acontece, que eu estou te falando, hoje já tem produtos, aí eu quero combater o percevejo. Então já tem o correto só para o percevejo. Isso ajuda certas culturas, então cada cultura o cara vai usar aquilo que é para a utilidade dele.
Para o mais pequeno, esquece um pouco isso por enquanto. Esse de fazer o EM é muito legal. Mas é assim, se eu tiver com o solo lá desprotegido, eu estou jogando dinheiro fora. Porque se eu jogar num sol, esse micro-organismo é morrer. Jogou, morreu. E a terra de Artemácia, como carvão, é casa para eles também. É casa para os micro-organismos. Então, isso para o produtor, né? Hoje, você vê pessoal de soja, de cana. Você não falava que cana antes botava fogo? Hoje não, os caras tombam. Tomba ali, vai apodrecendo aquilo e vem com micro-organismos. Vem povoando o chão de micro-organismos. Então, aquela mentalidade de vir matar tudo. Só que aí tem uma situação aqui. Micro-organismos, eu quero povoar micro-organismos. O cobre, a gente pode falar que seria a cândida, o desinfetante. O desinfetante não é para matar todos os micro-organismos? O cobre é para matar todos os micro-organismos. Então, às vezes, se eu venho aqui dando um banho em tudo, eu já tenho que diminuir o cobre. Naturalmente, a gente imagina que a doença vai estar mais controlada. Mas o cobre tem que ser menos. Se eu colocar, você pode misturar produto. Se eu colocar esse produto e o cobre junto, ele já matou. Então é jogar dinheiro fora. Deu para entender aí? Tá bom? Deixa eu ver aqui pra gente andar um pouquinho, né? Eu separei muitas ferramentas, muitas coisas aqui. Aqui eu só vou falar mais uma coisa, que aí para pegar a enologia. A gente tem esse aparelho aqui, que é um medidor de Grau-Brix. Grau-Brix é a doçura, para falar de uma forma simples para vocês, tá? O que acontece? Quando a gente vai colher, a gente tem muito isso com a uva Isabel. A uva Isabel, o pessoal vai colher. A Niagara, falando bem simples, quando ela está começando ali a madurar, se for a Niagara branca, o cacho vai ficando transparente. Se for a rosada, vai ficando roxinho. Ali eu já posso ir pegar a uva que ela já está meia doce. Já está boa. A Isabel, a Bordeaux, por exemplo, quando o cacho está preto, eu ainda tenho que esperar quase um mês ainda para poder colher. Então é normal você ver o pessoal falar que a uva dele é azeda. Fala, não, minha uva não presta, minha uva é azeda demais. Muitas vezes, 90%, o cara tá colhendo antes da hora. Então tá errado. Então a gente lá em casa só colheu a uva Isabel no ponto. Eu tenho na minha garagem, é alta, tá com uns 3 metros de altura, porque tem carro, van, essas coisas. E aí eu tirei a escada de lá, porque todo mundo que chegava lá, pegava a escada e colhia o cacho, e falava que tava ruim. Aí eu tirei a escada, todo mundo vinha pedir a uva, os vizinhos vê, pede uva, não dá pra pegar, não tem escada. Uns queriam bater com pau, lá vai não, deixa aí. Aí sim, esperamos um mês. Quando a gente foi colher, aí sim, que uva docinha. Já o enólogo, não. Então o enólogo é o seguinte, ele tem que ter isso aqui. Ele vai lá, então cada uva tem o seu Grau-Brix, aonde eu quero que a uva chegue. 12, 15, 18, 23, cada uva tem. Então o cara que vai fazer o vinho, ele já está combinado com o cara do campo, ó, é para tirar nesse ponto. A uva eu quero nesse momento. Então o cara vai lá, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, vou pegar essa uva aqui, vou ver a Vitória, que essa Vitória, ó, essa Vitória, por exemplo, essa aqui é Vitória. A uva Vitória, ela é pretinha. Aqui ela tá roxa. É aí que eu falei que o cara tem que colher antes para não perder. Então a gente pega ela aqui, ó, dá só uma, estourar aqui, dá só uma melada nela aqui. Fecha e aí a gente olha no sol. Ó, vocês vão olhar aqui, você vai ver uma numeração. Pode ir passando, você vai ver com quantos Grau-Brix que está. Quanto que está? Aqui está 15. 15. Ela chega até 20 de doçura, Isabel, a Vitória. Então, Esperar mais um pouco. então o cara colheu muito verde. Mas aí vem o que eu te falei. O cara no campo lá, ele corre o risco de perder na viagem. Ele corre o risco dos passarinhos comer tudo. Então ele acaba colhendo mais verde. Já na sua casa não, você vai esperar um pouco mais. Qual foi o grau de Grau-Brix que você viu mais elevado assim de doçura? Já vimos 25 já. 25. Legal. Aí também, para chegar nesse grau, também vai o solo. Okay. O solo também tem que estar no jeito. Mas pode todos olhar aí primeiro. 15. E aí, dá para fazer o vinho ou não? Você falou 15? 15. Dá pra fazer, é uva Vitória? É uma Vitória. Dá pra fazer, mas vamos ter que
chaptalizar. Vai ter que dar Mas preferiria que ela tivesse... Viu? Aí também? Pode olhar, isso aí. Passa pra ele. Então, é o que eu falei. Então, cada uva tem a sua situação. E aí, como eu te falei, pro enólogo, qual que é a briga? É ele trabalhar para chegar nesse grau Brix. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Porque para chegar nesse grau Brix tem todo o cuidado. Aí que a gente fala que para quem vai fazer vinho é um casamento. Ele não é o Deus, ele depende de quem está no campo. E o estilo de vinho também, né? Estilo de... Não, O espumante precisa ser um pouco Isso aí. verde, mais ácido. A gente vai entrar nessa discussão ainda, já partindo para vinho. É assim, se o cara tem aquela uva, aí ele vai ter que modificar. Fala, não, então vamos fazer outra coisa. Essa aqui, por exemplo, é a Thompson. Deixa eu dar uma mirada aqui. Vamos ver aqui como é que tá. Subiu pouquinha coisa, pra você ver como é que é a situação. Então é uma uva que pode chegar num potencial melhor, mas se perde porque o cara colhe verde. 16. Aí, igual eu te falei, quando vocês vão lá no Mogi, no Maracá, ou na casa de vocês, quando tá no ponto certo, é outra coisa. Aí quando você experimenta a uva, quando experimenta ali a Pocan, aí você fala, não, mas na feira não tem nem comparação. Por isso que é legal você ter sua produção em casa. Aqui agora, uma outra coisa que eu vou comentar, deixa eu passar primeiro para todo mundo aí. Acho que dá pra gente descer já. Vocês têm alguma dúvida aqui? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Uma última coisa que eu vou comentar aqui pra gente descer, aí vocês tomam um café e a gente desce. Aqui é o saquinho, ó. Lembra que eu tava falando de saquinho? Tá ensacar a uva? Então, quando você faz a uva ali latada e tem que ensacar, esse, por exemplo, é um saquinho que a gente faz aqui pra uva Niagara. Esse saquinho aqui, ó, vocês estão vendo? Isso aqui é Pilar Moscato, ali em Pilar do Sul. É esse, ó, vou tirar aqui, ó. Esse é o tamanho do cacho. Mas que material é isso daí? Oi? Aqui, se é para uma vez só, TNT. Se é para mais vezes, tem um material que chama, acho que é organzo, uma coisa assim, organza. Já dura mais. Eu comprei na internet, você comprar 50, 100 saquinhos, inclusive tem um negocinho de Isso. Ele já fecha aí, né? e já fecha aí. Aqui a gente, então, dá para fazer papel. Tem, conforme... Esse saco de pipoca, mas ele... Não, ele rasga muito fácil. rasga tudo. Tem um chapéuzinho também que se faz com caixinha de leite, que também, na verdade, pro caseiro, até sacolinha de mercado dá pra você colocar e abrir embaixo dela. Então, sacolinha de mercado dá pra fazer. Por que você usa o saquinho? No caso, mais caseiro. É assim, o cheiro começou, o passarinho vai. Não tem jeito. Passarinho, marimbondo, depois vem a abelha, marimbondo. Bondo, vai, muito. Não tem jeito. Mas aqui, igual eu te falei, aí depende da uva, igual eu te falei. Chega uma semana lá, marimbondo, Quando você chega lá na Pilar Moscato, isso aqui é o tamanho do cacho. Itália também cacho grande. É por isso que eu tô falando, vai do produtor. Tem produtor. Isis, Núbia, cacho grande. Então, igual eu te falando, vai do produtor mesmo, mas é desse tamanho. Você fica bobo. E umas bagas. Mas aí vem aquilo também, menos cacho, ele não deixa a planta estressar, menos cacho, mais doçura. Tá? Aqui vocês têm alguma dúvida, para vocês tomar um café e a gente começar a descer? Você falando de doçura, do solo é o bom adubo ou tem mais alguma outra? A gente vai ver ali embaixo, mas solo é o seguinte, solo seria o pontapé inicial. A gente vai falar um pouco de posição de plantio, tudo ali embaixo, mas o solo é tudo. O solo é tudo. A gente vai falar porque se o solo está desequilibrado, nem a planta se alimenta e nem consegue jogar ali o que o cacho precisa. Ô Carlos, quando põe o saquinho mesmo de mercado, você costuma fechar ele embaixo ou abrir? Eu deixo ele aberto, mas... Abrir, sabe o que o Assanhaço fez, aquele malandro? Ele pousou por baixo desse Não, ficou bicando, cara. Ó, Ponta cabeça, igual um morcego. Não, passarinho a gente já viu de tudo já, meu. O passarinho até derrubar, sacudir pro grão cair. A gente já viu cada coisa. Cada coisa. Então assim, é a sobrevivência dele. Deixa uns pra eles comer. É sobrevivência para ele. Já, igual eu te falei, no vinho, o pessoal faz em espaldeira, aí eles vêm com uma tela, ponta a ponta. A gente já viu macaquinho entrando, já viu que nem gambá entrando.
Coati que eu falei, o bichinho. Chegou até a vir na minha boca. Coati. Que ele tá querendo falar. Coati lá em São Roque, lá, o pessoal tava fazendo a pesquisa. Não sei se você chegou a ver com o Tivelli. O Tivelli foi o seguinte, o primeiro ano que o pessoal foi fazer a pesquisa, um parreiral de pesquisa orgânico. O primeiro ano os Coati liquidou a pesquisa. Liquidou a pesquisa, acabou com a pesquisa. Então eles teve que fazer toda uma tela de eletricidade e outra. Todo dia à tarde colocava banana pros Coati, pros macaquinhos fora da propriedade. Pra quê? Já pra estimular eles não, igual eu te falei, não adianta você querer falar que é só pra você. Não tem jeito, a natureza tá aí. Então dá uma opção pra eles. Compartilhar. Essa natureza come tudo, né? Come Porque tudo. Goiaba você não consegue pegar uma. Não, goiaba tem que sacar, não tem jeito. Ó, vamos fazer assim então, toma um cafezinho vocês aí, e aí a gente vai andar um pouquinho pra esquentar. Aproveitar, ó, cadê o frio? Cadê Maria, aquela moça que Pode dar pausa.